Aluno da mediação tecnológica, olha eu aqui, o professor Beto, em mais uma aula com vocês. Aula hoje de número 21, nós iremos ver, vamos recapitular a aula passada. Aula passada nós falávamos sobre a América Latina e sobre o poderio que os Estados Unidos tinham da América Latina. Vocês ficaram de assistir um vídeo, o dia que durou 21 anos, que fala sobre a interferência norte-americana no golpe militar que foi dado aqui no Brasil. E esse período que nós vamos chamar de intervenção militar nessa aula, esse período de intervenção militar, vai ser um período que se tentou ainda com Getúlio Vargas em 54, há 10 anos atrás de acontecer, 64, em 54 já se tinha tentado isso no governo Getúlio Vargas, os militares já tinham tentado tomar o poder, mas Getúlio Vargas coloca uma bala no peito e espanta toda essa tentativa de dominação norte-americana. Aí, após Getúlio Vargas, nós temos aí Juscelino Kubitschek, depois que vai ser sucedido por Jânio Quadros que renuncia e João Goulart assume o poder. Só que João Goulart, devido à política trabalhista dele, ele não é muito aceito dentro do grupo de domínio nacional, dentro da elite nacional. Lembrando que João Goulart foi um dos responsáveis, ainda no governo de Getúlio Vargas, de dar 100% de aumento ao salário mínimo. Imagina, o trabalhador receber bem o salário mínimo. E João Goulart também falava sobre as reformas de base, falava sobre a possibilidade de se fazer a reforma agrária no Brasil. Eu quero lembrar vocês que todo país desenvolvido, seja ele norte-americano, seja ele a Rússia, todo país que se tornou uma grande potência, ele fez reforma agrária dentro do seu país. Porque quando você distribui a terra, você distribui produtividade. Você sabe, que a grande parte de vocês que moram aí vem desse processo de colonização, os pais, os avós de vocês vieram do processo de colonização feito pelo INCRA, que era uma espécie de reforma agrária. Então, isso assustava a elite brasileira. E Rondônia ela é feita pela distribuição de terra. Depois, é claro que essas terras começaram a ser compradas e foram concentradas. Mas o pequeno agricultor é que alimenta a cidade. Não é o grande agricultor que produz soja para vender para a China, mas o agricultor que cria o seu gado de leite, cria o seu gado de corte, planta o seu café, planta o seu arroz, planta o seu feijão, sua mandioca, faz a farinha. Esse pequeno agricultor que está alimentando a cidade. Compreende isso, essa diferença? E nós estamos num momento do Brasil que o João Goulart ele vinha dentro dessa política. E aí os norte-americanos vão dizer bem assim, olha, o João Goulart está muito próximo dos comunistas, sempre utilizando o discurso do comunismo, sempre. Historicamente, se a gente pegar desde o golpe de Getúlio Vargas, que ele utiliza, depois a tirada de Getúlio Vargas utiliza esse discurso do comunismo, a ditadura militar ela inicia dentro desse processo culpando o comunismo, sendo que João Goulart era um fazendeiro, não tinha nada a ver com o movimento comunista. E aí nós temos um golpe militar acontecendo em 64. Tardiamente, porque eles tentaram colocar isso lá em 54. É assunto da nossa aula de hoje. Aula de número na tela para vocês. 21. Eu, professor Beto, irei trabalhar com vocês essa intervenção militar no Brasil. A ruptura do regime democrático, democracia ela foi esquecida dentro do Brasil. O governo de Castelo Branco, que era para ser um governo provisório e vai demorar 21 anos, porque ele vai ser sucedido por outros militares, o apoio dos Estados Unidos, o governo de Costa e Silva e o ato institucional número 5, que nós vamos chamar golpe dentro do golpe. Foi quando se endureceu e se fechou completamente o período da ditadura militar. Eu quero lembrar vocês que eu passei esse vídeo para vocês, o dia que durou 21 anos. E esse vídeo está completo dentro desse documentário. Vocês irão gostar muito de ver esse documentário e ver como essas políticas internacionais, elas interferem dentro do Brasil e como os Estados Unidos da década de 60, ele tentava dominar a América Latina por completo, financiando ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile e em outros países da América Latina.
a intervenção militar no Brasil. Nós tivemos, o primeiro presidente militar vai ser Castelo Branco, ele vai ser sucedido por Costa e Silva e Garratzú Médici. Esse período aqui é o período da linha dura, nós vamos chamar um período da linha dura, onde se fechou a ditadura militar, foi o pior período da ditadura militar. Depois ele vai ser substituído por Ernesto Geisel. Ernesto Geisel dizia que ele iria fazer um processo de transição lento e gradual. E aí entra João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente militar, o cara que cria o estado de Rondônia, transforma o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Então nós temos esse período que vai durar 21 anos. É por isso que nós colocamos colocado aqui no documentário o dia que durou 21 anos. E nós estamos em 31 de março de 1964. Era a noite do 31 de março. No dia 1º de abril, toma-se posse esse governo militar. Militares contrários ao governo de João Goulart. O João Goulart era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o mesmo partido de Getúlio Vargas, o PTB. O PTB teve figuras emblemáticas durante a história. PTB. Constituíram o então presidente, destituíram o então presidente, assumiram o poder por meio de um golpe. E aqui, essa frase, essa foto é emblemática. Essa foto ela nos traz análise onde trabalhadores, estudantes, foi um período de muita vergonha para o Brasil. Estudantes foram presos, trabalhadores foram presos, mulheres foram torturadas, crianças eram levadas para verem suas mães nuas sendo torturadas. Imagina o horror que eram essas crianças. Crianças desapareceram. Crianças eram torturadas para os seus pais confessarem crimes que eles não sabiam. E assim se dava. Se eles desconfiassem de alguém, essa pessoa era presa, torturada, e muitas dessas pessoas simplesmente desapareceram. Foram apagadas da história do Brasil. Na tela de vocês. O governo militar durou 21 anos e implantou um regime ditatorial. Houve ditadura? Houve ditadura. Restringiu os direitos do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Você era oposição ao governo militar, você era preso, você era torturado, não existia democracia nesse período, quando os militares estiveram no poder. A ruptura com o regime democrático. E eu quero lembrar vocês que a marcha tinha apoio, olha aqui, ó, da própria igreja. Eram as senhoras da sociedade brasileira. Era a igreja junto, marcha da família com Deus e pela liberdade. Isso lembra vocês alguma coisa? Marcha pela família com Deus e pela liberdade. Isso nos reporta a um momento muito próximo, né? As pessoas marchando, e essa marcha aqui ela vai ser decisiva, que foi no governo de João Goulart. Nós tivemos um protesto, as pessoas elas foram para a rua dizendo que estavam combatendo o fantasma do comunismo existindo no Brasil, sendo que o Brasil não tinha nem vestígio de ser comunista. Por quê? Porque o governo de João Goulart ia terminar em um ano. Naquele período não existia reeleição. Não existia reeleição. Eu sempre costumo dizer que o golpe não foi contra João Goulart. Não foi contra João Goulart. Porque o governo de João Goulart já estava no final, já estava acabando. O governo foi porque iria voltar à presidência da República uma figura emblemática chamada Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, aquele
presidente que construiu Brasília em 3 anos, Juscelino Kubitschek, que abriu Belém, Brasília, Juscelino Kubitschek, que trouxe um processo de modernização para o Brasil, Juscelino Kubitschek, que bateu de frente também com o Fundo Monetário Internacional, Juscelino Kubitschek, que abre a BR-364, que era 029, derruba a última árvore ali em Vilhena, Juscelino Kubitschek, que está presente no Brasil dentro de um processo estrutural. E era ele que iria voltar à presidência da República. Porque, como não existia reeleição naquele momento, ele iria pular o governo de João Goulart, ele poderia se candidatar novamente e seria eleito. Ele sabia que Juscelino Kubitschek seria eleito presidente da República. Então, o golpe não vai ser contra João Goulart. O golpe foi contra Juscelino Kubitschek, que iria voltar à presidência da República. E Juscelino Kubitschek, em momento nenhum, tinha se mostrado, Juscelino Kubitschek era um médico, tinha se mostrado nem adepto ao socialismo. Em momento nenhum do seu governo ele tinha se mostrado adepto ao socialismo. E eles vão tomar o poder. E eles vão dizer, não, nós vamos tomar o poder provisoriamente. Castelo Branco, no seu discurso, ele dizia que o poder seria tirado provisoriamente, mas esse provisoriamente durou 21 anos. Na tela para vocês aí. A gente continua a nossa aula. Os militares destruíram o poder, destituíram do poder o presidente que tinha sido eleito vice-presidente, depois com a renúncia do presidente. Jânio Quadros ele tinha sido tomado posse enquanto presidente, João Goulart, que havia assumido a presidência após a inesperada renúncia de Jânio Quadros, que era do PTN, em 1961. Ninguém entendeu por que Jânio Quadros pediu renúncia. Acredite-se até que ele deu um checkmate, queria dar um cheque, dizer, olha, eu vou pedir a renúncia da... Deixa eu contar uma coisa interessante aqui de Jânio Quadros. Era uma sexta-feira. Jânio Quadros faz uma carta na sexta-feira e coloca para o Congresso. Eu acho que a intenção dele era na segunda-feira ir lá, recolher essa carta e dizer, eu voltei no braço do povo. Só que o Congresso, quando ele quer ferrar a vida de alguém, o Congresso se reuniu no sábado e aceitou a carta renúncia de Jânio Quadros. Só que o João Goulart estava em viagem internacional e quando volta eles não deixam o João Goulart assumir a presidência da República. João Goulart, o Congresso Nacional criou um parlamentarismo, que é onde existe a figura do presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro, que no caso foi Tancredo Neves, até o ministro escolhido, o deputado escolhido para ser o ministro. E aí eles criaram um parlamentarismo aonde João Goulart não iria mandar. Depois João Goulart faz um plebiscito e diz, vocês querem parlamentarismo e presidencialismo. A população brasileira disse que queria presidencialismo, volta ao presidencialismo, mas eles não engoliram muito João Goulart. Precisavam dar um golpe no João Goulart e deram um golpe no João Goulart. Na tela, volta aí na tela para vocês. Jânio Quadros, então, renuncia, João Goulart assume, a sua posse foi bastante conturbada e só foi aceito pelos militares, pela elite conservadora, depois da imposição de um regime parlamentarista, aquilo que eu falava para vocês. E onde entra Castelo Branco? Humberto de Alencar Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco torna-se general do Exército em junho de 1962. No dia 1º de abril de 64, coincidentemente é considerado como dia da mentira, formou-se uma junta militar composta pelos ministros militares Arthur Costa e Silva, grave esse nome, que Arthur Costa e Silva depois vai se tornar também presidente. O vice-almirante Augusto Rademacher, representando a Marinha, e o tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia Melo. Ou seja, das 3 Forças Armadas, sendo que depois o Exército vai dominar e eles não vão ter vez. Olha aí, ato institucional em vigor, Congresso entra em recesso. Eles começaram a governar por atos institucionais, que é popularmente conhecido como AI.
AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, teve vários atos institucionais. Em 64, ele já lança... O que é o ato institucional? Existia a Constituição, certo? A Constituição que tinha sido feita em 1946, no governo do Eurico Gaspar Dutra. Para que eles não desfizessem essa Constituição logo de cara, eles começaram a fazer ato institucional, que era uma afronta à Constituição, mas que valia mais do que a Constituição. Até que chega um determinado momento que eles vão substituir a Constituição e em 1967 nós teremos uma nova Constituição que vai reunir esses atos institucionais. E é lançado o primeiro ato institucional, olha aí na tela de vocês. Nós estamos aí em 9 de abril de 1964, foi promulgado o ato institucional número 1, que possibilitava o Poder Executivo cassar mandatos de eleito, suspender direitos políticos e declarar estado de sítio. Isso é democrático? Caça mandatos eleitos. Suspende direito político. Isso é democrático? No dia seguinte, o Congresso elegeu o general Humberto Castelo Branco como presidente da República. O Congresso Nacional... não, foi eleito democrático. Não, foi o Congresso que elegeu ele. Ou seja, os militares foram armados para dentro do Congresso e disseram, olha, daqui é o nosso candidato. E aí? Vão eleger ou não vão eleger ele? É eleito Humberto Castelo Branco. E Castelo Branco era um militar da vertente... E isso que eu chamo a atenção para vocês. Vem cá. Existe uma faculdade chamada Sorbonne, onde os militares eles saíam para estudar e eles tinham uma educação e eram os militares mais tranquilos, vamos dizer assim. E eles eram chamados de sorbonistas. E Castelo Branco era um sorbonista, era um militar mais ameno, e ele era uma vertente mais moderada. Aí eles vão escolher o Castelo Branco, e o Castelo Branco era um intelectual, não vamos desmerecer a intelectualidade de Castelo Branco, ele era bem inteligente, Castelo Branco. E Castelo Branco faz o discurso, diz que vai, ele representante das Forças Armadas, ele vai entrar muito de forma pacífica, ele era muito próximo dos norte-americanos, mas ele assume o poder e não sai mais. Olhem na tela para vocês. Depois do golpe, ele não sai mais. Ele era das Forças Armadas, próximo à política estadunidense, realizou um governo que teve por base o apoio à parcela mais conservadora da União Democrática Nacional, militares, tecnocratas e a parcela da classe média. Então, ele vai estar aí, junto com a classe média, um conservadorismo. Olha aí, ó. Jornal de 1967. Novo ato válido até março de 67. Folha de São Paulo aí, ó. Folha de São Paulo. Partidos extintos, garantias suspensas e eleições indiretas. Castelo anunciou às 11 horas um novo ato. Nós estamos falando do ato institucional número 2, que reforma o poder legislativo, reforma o poder judiciário, julgamento de civis pela justiça militar, não era mais o judiciário, eleições indiretas para a presidência da República, não tinha mais eleição indireta, a democracia tinha acabado pelo Marechal, que é inelegível aí, garantias do Exército garantias para o Exército, o exercício do mandato dos deputados federal, estadual, tudo isso vai ser mudado nesse novo ato institucional número 2. Castelo Branco, então, lança um novo ato institucional. Após um ano de governo, a base de apoio dos setores médio e urbano começou a diminuir. Assim, a situação do regime foi derrotada pela oposição nas eleições dos estados impostas na Guanabara, em Minas Gerais. 27 de outubro de 1965, é implantado, nós estamos em 65,
esse ato valeria até 67. É implantado o ato institucional número 2, que dissolveu os partidos políticos existentes. Vai dissolver o partido político. Passou a vigorar no país o bipartidarismo. O partido governista, que era a Aliança Renovadora Nacional, chamada de Arena, e a oposição, que era representada pelo Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. Aqui nós temos a figura do Ulisses Guimarães representando o MDB. Isso é durante o governo Castelo Branco. Só que finda o governo do Castelo Branco. Entrou em 64, 65. Quando chega em 66, os militares queriam alguém da linha dura para governar o Brasil. Não queria mais um sorbonista. E em 5 de fevereiro de 66, foi instaurada o ato institucional número 3, que estabeleceu eleições indiretas para os cargos de governadores estaduais e presidente da República. Em outubro deste ano de 66, o governo do general Castelo Branco foi substituído pelo governo do general Arthur Costa e Silva. Arthur Costa e Silva. Aí começa a linha dura. Lembra que nós estamos no ato institucional número 3. Se esses atos institucionais... Vem cá comigo. Se esses atos institucionais já se mostravam antidemocráticos, é porque vocês não conheceram ainda o ato institucional de Castelo Branco. O chamado AI-5. O AI-5. O ato institucional número 5. Que está vindo pela frente. Vamos lá? Acompanhar a aula? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre dando apoio aí ao governo brasileiro. A presença norte-americana, ela é muito forte. Nesse documentário, que eu peço para vocês, quem não assistiu, assistam esse documentário, que está disponível aí no YouTube, que eu passei como pré-requisito para essa aula. Nós temos aí, os norte-americanos se esforçaram no intuito de combater o comunismo no Brasil. O envio de uma frota naval dos Estados Unidos para o apoio ao regime, comprovando a estreita articulação entre os militares brasileiros e o governo norte-americano. Pessoal, depois que vocês vão ver no documentário complementar, e vocês têm isso mais detalhado, vocês vão ver os norte-americanos preparando um navio de guerra para mandar, com armamento, com munições e tudo. Por quê? João Goulart, se tivesse reagido naquele momento, foi uma estratégia de João Goulart não reagir ao golpe. Porque João Goulart, sabendo que os Estados Unidos estavam trazendo esse apoio ao Brasil, e o João Goulart tinha uma linha do Exército que apoiava o governo João Goulart. Não só do Exército, das Forças Armadas apoiava o governo João Goulart, mas ele sabia que se ele reagisse, iria causar uma guerra civil. E uma guerra civil seria muito ruim, porque brasileiros iriam morrer. Então foi quando João Goulart resolveu não bater de frente, resolveu aceitar o golpe e se refugiar fora do Brasil. E parte lá para fora do Brasil. E neste momento eles declaram a vacância do governo brasileiro. João Goulart ainda estava no Rio Grande do Sul quando eles declararam a vacância, ainda não tinha saído do Brasil. Então João Goulart disse, olha, como o golpe está dado, não irei financiar uma guerra civil aqui entre os brasileiros. Na tela para vocês. Então Brasília é sitiada, Brasília é tomada. Os militares tomando. Quem construiu Brasília foi JK. Tem um documentário que foi passado também para vocês, que JK não conseguiu visitar a cidade que ele construiu. Os militares não deixavam ele entrar.
Ele teve que entrar escondido em Brasília um dia para poder visitar a cidade que ele construiu. O embaixador e agente da CIA, Agência Central de Inteligência, conspiraram e encorajaram militares brasileiros a depor o presidente eleito pelo povo brasileiro, João Goulart. Avalia Digens, que foi jornalista da América Latina na década de 1970 e escreveu o livro Operação Condor. Operação Condor foi a operação desmascarada dos Estados Unidos. O livro escreve sobre a Operação Condor, aonde os Estados Unidos estaria interferindo em toda a América Latina, criando ditaduras, entre elas a ditadura dentro do Brasil. Costa e Silva foi eleito indiretamente por uma junta de militares designada do Comando Supremo da Revolução. Uma junta de militares que elegem Costa e Silva. Costa e Silva, então, assume, começa a linha dura. A indicação de Costa e Silva para a presidência promoveu ainda mais fechamento do regime militar. Se já era fechado, agora seria mais fechado ainda. Porque Costa e Silva era alinhado com a linha dura dos militares, das Forças Armadas, tornando o regime ainda mais fechado e perseguindo cruelmente qualquer oposição ao regime. É no governo Costa e Silva e no governo de Médici que nós vamos ter os maiores índices de assassinato do regime militar. E o seu governo foi marcado por tortura de opositores políticos ao regime, pelo cerceamento de livre expressão e do direito político, institucionalizando a repressão. A repressão foi muito forte no governo Costa e Silva. No dia de sua posse, no dia 15 de março de 67, foi instituída uma nova Constituição, a Constituição de 1967. Então agora, alunos, nós que já tínhamos tido, vamos falar só sobre as constituições republicanas, vamos deixar a de 1824 fora, que é Constituição Imperial. Então nós tivemos a Constituição de 1891, que vai ser a primeira Constituição republicana. Depois nós tivemos a Constituição de 1924, quando 1934, quando Getúlio Vargas vai fazer uma nova Constituição. Depois nós tivemos a Constituição de 1937, também no governo Getúlio Vargas. E nós temos a Constituição de 1946, no governo do Eurico Gaspar Dutra. Agora, nós estamos diante da nossa quinta Constituição da República, a Constituição no governo militar. Uma Constituição feita em 1997, no dia 15 de março de 1967. Depois dessa Constituição, só vai haver outra Constituição em 1988, que é a Constituição em vigor até hoje. O que fala essa Constituição? Será que ela barrou os atos institucionais? Será que vai haver mais atos institucionais? Vamos lá ver o desfecho dela. Então, nós temos aí que essa Constituição de 15 de março, a Constituição de 67 outorgou o regime militar de 64, ou seja, ele confirmou esse regime militar, incluiu os atos institucionais e complementares propostos até aquele momento. Então, todos os atos institucionais até aquele momento foram incorporados a essa Constituição. E a Constituição, os atos institucionais não conflitavam mais. Agora, ato institucional e Constituição era a mesma coisa, não havia mais conflito, como ocorria com a Carta Constitucional de 46, que era conflitante os atos institucionais com a Constituição que estava em vigor. Agora, com a Constituição de 67, não há mais conflito. 15 de março de 67, foi estabelecido a Lei de Segurança Nacional pelo decreto
314. A Lei de Segurança Nacional, ela dá poderes maiores ainda ao Poder Executivo. Poderes acima do Judiciário, poderes acima do Legislativo. E o Legislativo ele vai ser fechado. Vai ficar só o Poder Executivo, porque mandatos vão ser cassados, A democracia acabou no Brasil. O Brasil vai ficar 21 anos sem o processo democrático. Voltem na tela aí. Até que em 68, olha, já tinha tido a Constituição, já tinha se pego todos os atos institucionais, mas isso não bastou. Em 13 de dezembro de 68, nós vamos ter instituído o ato institucional de número 5, conhecido popularmente como AI-5, que foi o maior símbolo da repressão durante o regime militar. Isso é considerado o golpe dentro do golpe. O ato institucional do número 5, ele suspende a habeas corpus, ele caça, fecha partido político, caça tudo, cara. Foi assim. É o golpe pelo jornal, chamado de golpe pelo jornal Correio da Manhã. Esse decreto marca o período denominado como Anos de Chumbo, que vai do governo Costa e Silva até o fim do governo de Médici. Nos 11 anos que vigorou o ato institucional número 5, permitiu que os militares perseguissem, prendessem e torturassem milhares de pessoas, levando à morte centenas delas. Dentre elas, alguns cujos corpos até hoje não foram encontrados. Até hoje não foram encontrados. Então, o governo militar, depois de Costa e Silva, houve a sequência do governo de Médici, Garratzu Médici. E o governo de Médici, nós vamos ver ele também indo pela mesma linha da linha dura do governo militar, endurecendo a linha do governo militar. O governo Médici segue com o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, você fosse preso, você não tinha direito a habeas corpus. Você não tinha direito a visitar o seu parente preso. Você muitas vezes não sabia nem por que estava sendo preso, mas você estava sendo preso. Lá, você era torturada. Você era torturada até confessar. Muitas pessoas, para não ser torturadas mais, que a tortura é matar alguém 1000 vezes. As pessoas, às vezes, preferem morrer do que ser torturada. E as pessoas que eram torturadas, muitas vezes, confessavam coisas que nem tinham feito para poder cessar aquela tortura. Nós temos o doicode, que as pessoas que entravam no doicode, eles desapareciam. Muitos eram jogados do avião, muitos eram afogados, muitos morriam. Mulheres tinham um crânio esmagado e depois vinha a notícia de que elas tinham se suicidado dentro do... Suicídio foi relatado. O jornalista Herzog, que foi o grande símbolo da morte, foi um dos últimos a morrer nos porões da ditadura, que houve uma denúncia internacional. Aí nós saímos do governo de Médici, ali entra, olha, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, nós temos aí também, depois, o último vai ser João Batista Figueiredo, que nós vamos ter aí uma relação muito forte pela criação do nosso Estado. Tá? Mas antes do governo deles, do governo de Geisel, antes do João Batista Figueiredo, o governo de Geisel, ele já tenta fazer essa abertura gradual. Ele tenta fazer um processo de redemocratização. Por quê? Porque nós tivemos, no período da linha dura, nós tivemos o chamado milagre econômico também. Foi quando os Estados Unidos injetou muito dinheiro no Brasil. Muito dinheiro. Isso cresceu. A dívida externa brasileira com o governo militar,
ela cresceu de uma forma exorbitante. Exorbitante. O governo militar, quando ele entra dentro dessa crise já do governo Geisel, do governo Figueiredo, eles vão passar por um processo de crise porque não tem mais recurso. Agora é hora de pagar a dívida que o governo militar tinha deixado para o Brasil. Era tanto dinheiro vindo do governo militar que eles achavam que o dinheiro era de graça, mas não. Chegou a conta. Até hoje, a dívida externa brasileira, nós pagamos dívida ainda do governo militar deixada para o Brasil. Dívida essa que construiu a Transamazônica aqui, dívida essa que construiu a Ponte Rio-Niterói e outros empreendimentos, a BR-319 indo para Manaus e outros empreendimentos que eram obras faraônicas construídas com dinheiro de empréstimo norte-americano. Aí nós temos um processo gradual. Quando chega no final do governo Figueiredo, a inflação ela já estava em 3 dígitos. E a herança que o governo militar vai deixar vai ser uma herança de crise. Tanto é que quando tem um processo de redemocratização, isso tudo estoura. E nós vamos entrar numa das maiores crises já vivida pelo Brasil. Esse foi um pouco do governo militar dentro do Brasil. Tiveram seus lados positivos e seus lados negativos, só que muito mais negativo do que positivo dentro desse período. O professor Lodimar vai fazer a revisão com vocês e eu queria agradecer aqui a nossa aula, o nosso encontro e dizer para vocês, aluno terceirano, se preparem para o Enem. Fique se preparando. Releia essas aulas. Esse ano nós tivemos em História a perda da metade de nossas aulas, coisa que era para a gente aprofundar mais e nós não conseguimos. Mas se leiam, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom trabalhar com vocês. Eu estou à disposição de vocês, os professores de vocês podem entrar em contato e eu espero que vocês tenham uma nota excelente no Enem. Até uma próxima oportunidade. Tchau.